Desde a antiguidade, a humanidade observa padrões que parecem se repetir em diferentes formas da natureza. Em flores, conchas, galáxias e até no corpo humano, certas proporções surgem com frequência, despertando curiosidade ao longo da história. Entre todas essas relações, uma das mais conhecidas é a proporção áurea. A razão áurea, também chamada de proporção áurea, é uma relação matemática especial entre segmentos, considerada de grande importância histórica na geometria, na arte e na natureza. Ela ocorre quando um segmento de reta é dividido em duas partes, de forma que a razão entre o segmento completo e a parte maior seja igual à razão entre a parte maior e a menor. Essa relação define um número irracional representado pela letra grega φ, com valor aproximado de 1,61803. Na geometria clássica, essa definição já aparecia nos estudos de Euclides, sendo chamada de divisão em extrema e média razão. A proporção áurea também aparece em retângulos áureos, figuras geométricas e construções matemáticas consideradas visualmente equilibradas. Uma das figuras geométricas mais associadas à razão áurea é o pentágono regular. Quando as diagonais de um pentágono são desenhadas, surge uma figura conhecida como pentagrama. Dentro dessa estrutura, diversos segmentos se relacionam exatamente pela proporção φ. As diagonais se dividem continuamente em proporções áureas, criando padrões geométricos considerados extremamente harmônicos. Por causa dessa relação matemática, o pentágono e o pentagrama foram estudados durante séculos por matemáticos, filósofos e artistas, sendo frequentemente associados à ideia de equilíbrio e perfeição. A proporção áurea também está profundamente ligada à sequência de Fibonacci, uma das relações matemáticas mais conhecidas da história. Leonardo de Pisa, matemático italiano do século XIII conhecido como Fibonacci, foi responsável por apresentar essa sequência à Europa em seu livro Liber Abaci, publicado em 1202. Durante seus estudos, Fibonacci propôs um problema matemático envolvendo a reprodução de coelhos. A partir desse problema, surgiu uma sequência numérica simples, mas que mais tarde se tornaria extremamente importante para a matemática e para a compreensão de padrões naturais. Nessa sequência, cada número é obtido pela soma dos dois números anteriores. Ela começa da seguinte forma: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim sucessivamente. À primeira vista, essa sequência parece apenas uma sucessão comum de números. Porém, conforme os valores aumentam, começa a surgir uma relação muito importante com a proporção áurea. Quando um número da sequência é dividido pelo número anterior, o resultado começa a se aproximar gradualmente de 1,618, o valor do número φ. Por exemplo, se pegarmos 5 e dividi-lo por 3, resulta em aproximadamente 1,66. Já se pegarmos o 21 e dividir por 13, resulta em aproximadamente 1,615, um valor mais próximo de φ. Quanto maiores os números da sequência, mais próximos eles ficam da proporção áurea. Essa relação matemática demonstra que a sequência de Fibonacci e o número φ estão profundamente conectados. A relação entre Fibonacci e φ pode ser representada visualmente através da espiral áurea. A espiral áurea é uma espiral logarítmica construída a partir de retângulos proporcionais à razão áurea. O processo começa com um retângulo áureo, cuja razão entre comprimento e largura é igual a φ. Em seguida, remove-se um quadrado do interior desse retângulo. O espaço restante forma um novo retângulo áureo menor. Esse processo é repetido sucessivamente, criando vários quadrados proporcionais. Dentro de cada quadrado é desenhado um arco de circunferência. A união desses arcos forma uma espiral contínua. Essa espiral cresce mantendo sempre a mesma proporção, ampliando-se por um fator φ a cada quarto de volta. O mais interessante é que esses padrões não permanecem apenas nos cálculos matemáticos.
A lógica observada na proporção áurea e na sequência de Fibonacci também aparece repetidamente na natureza, principalmente em estruturas ligadas ao crescimento e à organização natural. Nas plantas, folhas, pétalas e sementes frequentemente se distribuem seguindo padrões relacionados à sequência de Fibonacci e ao ângulo áureo. Nos girassóis, por exemplo, as sementes se organizam formando espirais em sentidos opostos. Muitas vezes, essas espirais correspondem a números consecutivos da sequência de Fibonacci, permitindo um empacotamento eficiente e organizado. Padrões semelhantes também podem ser observados em pinhas e abacaxis, cujas estruturas crescem em espirais matematicamente organizadas. Esses arranjos fazem parte da filotaxia, área que estuda a disposição de folhas, sementes e pétalas nas plantas. Na maioria das espécies vegetais, novas folhas crescem em um ângulo aproximado de 137,5 graus, conhecido como ângulo áureo. Essa organização ajuda na distribuição de luz solar, circulação de ar e aproveitamento de espaço. E essa relação entre matemática e natureza não aparece apenas nas plantas. As abelhas, por exemplo, constroem colmeias utilizando estruturas hexagonais, consideradas extremamente eficientes para preenchimento de espaço e armazenamento de mel. No mar, conchas também apresentam padrões espiralados semelhantes às espirais logarítmicas. Um dos exemplos mais conhecidos é a concha do náutilo, que cresce em espiral mantendo sua forma proporcional conforme aumenta de tamanho. As espirais ainda podem ser observadas em escalas muito maiores, como em furacões e galáxias espirais, que apresentam estruturas curvas semelhantes às estudadas na matemática. Mesmo que nem todos esses exemplos representem exatamente a proporção áurea perfeita, eles demonstram como padrões matemáticos aparecem repetidamente na natureza, conectando crescimento, organização e equilíbrio.